Na terceira parte da nossa aula sobre vetores, a gente vai conversar sobre as operações envolvendo vetores, em particular a soma, a subtração e a multiplicação de um vetor por um número chamado número escalar. Vamos lá! Para a gente começar, como que a gente faz, como que a gente operacionaliza a soma entre dois vetores? E já respondendo, a soma entre dois vetores se dá por meio de uma regra chamada regra do paralelogramo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reorganizar, tem que dispor os vetores de tal maneira que eles partam do mesmo ponto, quer dizer, que tenham a mesma origem. A partir disso, a gente desenha retas paralelas às direções dos vetores. No caso, uma reta paralela à direção do vetor V1, e essa agora é a reta paralela a partir da direção do vetor V2. Por fim, o que é o vetor soma? É o vetor que tem origem comum, então é a origem dos dois vetores V1 e V2, e a direção dele se dá através da diagonal aí do paralelogramo. Então o vetor soma, aí, representado de vermelho, é resultado da soma vetorial dos vetores 1 e 2. Nesse exemplo, a gente vai ilustrar como que faz para operacionalizar a soma de dois vetores. No caso aí a gente tem o vetor V1 de origem A e direção indo para B, e o vetor V2 de origem C, no caso aí direcionado para D. Para começar, ponto de partida é reposicionar esses vetores de maneira que eles compartilhem a mesma origem. No caso aí, eu vou redesenhar o vetor AB e o vetor CD. A gente tem a seguinte figura. Agora, para a gente utilizar a regra do paralelogramo, a gente vai desenhar segmentos paralelos aos lados AB e CD. No caso, reta paralela ao AB e reta paralela ao CD. O que vai ser o vetor soma? O vetor V1 mais V2, nesse caso, é o vetor que vai ter como ponto de partida o A e está direcionado ao ponto de interseção das duas linhas tracejadas aí, como vocês podem perceber. Então esse aí é o vetor S, resultado da soma dos vetores V1 e V2. Graficamente, esse que é o processo de construção da soma de dois vetores. Agora a gente vai ver um exercício algébrico. Como que a gente faz para determinar a soma dos vetores R e S, sabendo que R tem origem em A e está direcionado para o ponto B, e S tem origem em C e está direcionado para o ponto D. Como que vai ser o processo todo aqui? A primeira coisa importante é determinar quais são os vetores R e S. No caso, o vetor R é o vetor que tem origem em A e está direcionado para B. Para determinar, a gente vai subtrair de B, quer dizer, subtrair de 3, 6, as coordenadas de A, quer dizer, 1 e 1. Subtraindo coordenadas, primeira coordenada 3, 1, fazendo a subtração 3 menos 1, e a segunda coordenada 6 menos 1 dá 5. Então, o vetor R é equivalente a um vetor que tem origem no 0, 0 e está direcionado aqui para o 2, 5. O que seria o vetor S? O vetor S ele tem origem em C e está direcionado, o sentido dele vai para D. Para determinar, subtrai de D, quer dizer, subtrai de 6, 1, as coordenadas 2 e 0. Desenvolvendo os cálculos, 6 menos 2 é 4, e no caso aí, 1 menos 0, segunda coordenada é 1. Por fim, a gente soma os dois vetores. Para somar os dois vetores, a gente soma as coordenadas correspondentes desses dois vetores,
Quer dizer, para determinar o vetor R mais S, a gente tem que somar 2, 5 com 4, 1. A primeira coordenada do vetor resultante do vetor soma, 2 mais 4, 2 mais 4, 6. E a segunda coordenada, 5 mais 1, também igual a 6. Agora vamos refazer o exercício, só que do ponto de vista gráfico. O ponto de partida para isso é representar os 4 pontos no plano cartesiano. O ponto A de coordenadas 1 e 1, o ponto B de coordenadas 3 e 6, o ponto C de coordenadas 2 e 0, ponto esse lá no eixo das abscissas, e o ponto D de coordenadas 6 e 1. Então tá aí, os 4 pontos representados. A seguir, a gente tem que determinar quais são os dois vetores. No caso, o primeiro vetor, o vetor R, ele tem origem em A e segue em direção a B. Então, desenhando o vetor R, tem origem em A e está direcionado para o ponto B. Por sua vez, o vetor S tem origem em C e está direcionado para o ponto D. Está aí. Então, os dois vetores estão aí. Fazendo o transporte do vetor CD, quer dizer, do vetor S, de maneira que tem origem comum e desenhando a regra do paralelogramo, a gente vai concluir que o vetor soma tem coordenadas 6 e 1. No caso aí, 6 e 6. No caso aí, a origem do vetor U, do vetor soma, coincide com a origem do plano cartesiano. No próximo exercício, a gente tem uma imagem que mostra o deslocamento. Detalhe, deslocamento a gente já viu, já falou que é um exemplo de grandeza vetorial. Pois bem, a figura ilustra o deslocamento de uma partícula. A gente tem que indicar qual que é a alternativa correta, sabendo que o caminho AB possui 3 milímetros e o caminho BC possui 4 milímetros, e que as retas AB e BC são perpendiculares. Ou seja, o ângulo formado pelas duas retas AB e CD é de 90 graus. Então, nesse caso aqui, quem que seria o deslocamento de A até B para a gente determinar a resposta correta? O deslocamento, a gente sabe que é um vetor, consiste na soma desses dois vetores que estão aí indicados. No caso aqui, seria equivalente à hipotenusa do triângulo retângulo. Então, essa linha pontilhada aqui de verde que vai fornecer para a gente o deslocamento AC. Vou representar por meio da letra D. Para determinar o deslocamento, quer dizer, o módulo do vetor deslocamento, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, D ao quadrado igual a... Os catetos são 3 para o AB e 4 para o BC. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A soma é 25. Soma 25. Raiz quadrada disso, a gente descobre que o deslocamento é igual a 5 milímetros. O deslocamento é de 5 milímetros. Outro conceito importante que está presente nas alternativas é a chamada distância percorrida. O que seria distância percorrida? A distância percorrida corresponde à soma dos módulos dos dois vetores. Então, no caso aqui, a distância percorrida vai ser igual a 3 milímetros correspondente ao segmento AB, somado com 4 milímetros que corresponde ao segmento BC, total 7 milímetros. Com isso, a gente tem que a alternativa correta a letra B, na qual a gente tem aí que a distância total percorrida pela partícula é de 7 milímetros, correto,
e o deslocamento 5 milímetros. Na letra A, está errado aqui falar que o deslocamento é de 7 milímetros. Na letra C, está falando que tanto a distância percorrida quanto o deslocamento da partícula são iguais a 7 milímetros, ou seja, não são os dois iguais a 7. E a determinação do deslocamento vetorial é dada pela soma das distâncias AB e CD? Não. O erro aqui é bem sutil. Qual que é o erro dessa letra D? O que vai ser aqui, o deslocamento não vai ser a soma das distâncias, vai ser a soma vetorial. Então, melhoraria, corrigiria a questão se no lugar de falar a distância, fizesse menção aqui aos vetores AB e BC. Então, a resposta da questão, alternativa B. Um caso particular e importante a respeito de soma de vetores ocorre quando 3, 4 ou mais vetores formam uma espécie de ciclo. Nesse caso, quando a extremidade do último vetor coincide com a origem do primeiro, a gente diz que o vetor soma é denominado vetor nulo. Olha só, primeiro vetor. Da extremidade do primeiro vetor, a gente vai desenhar um segundo vetor ali originando. O segundo vetor tem origem na extremidade do primeiro. O terceiro vetor que a gente vai desenhar agora, ele vai ter como extremidade a origem do primeiro. Repara, os três aí acabam formando o ciclo. E nesse caso, o que a gente tem de importante para destacar? A soma desses três vetores é o vetor nulo. Então, se 3 ou mais vetores formam uma espécie de ciclo, a soma deles é nula, né? É o vetor nulo. Para continuar, um outro caso importante, uma outra classificação importante são chamados vetores opostos. O que é o vetor oposto a um vetor dado? Gente, um vetor oposto a um vetor dado, representado por -v, ele possui o mesmo módulo, a mesma direção, mas um elemento vai divergir, que é o sentido. No caso, esse é o vetor v. Repara que ele tem uma direção aí que está para cima e para a esquerda. O vetor oposto, ele vai ter sentido oposto ao do vetor v, vai ser representado por -v, e ele vai estar direcionado meio que para a direita e para baixo. Uma informação importante a respeito de vetores opostos é que a soma deles é zero. Então, ao somar o vetor v com o oposto, quer dizer, com o -v, a gente tem uma soma vetorial cujo resultado é o vetor nulo. Então essa aqui é uma característica importante aí do vetor oposto. É o vetor que, somado com o vetor original, tem resultado como sendo um vetor nulo. O vetor de origem 0, 0 e extremidade em 2, 3. O que a gente vai fazer agora é determinar o vetor -r. Do ponto de vista gráfico, o que seria o vetor -r? A direção, o sentido dele está no sentido de 0, 0 até 2, 3. O -r é pegar o simétrico do ponto 2, 3 em relação à origem. Olha só o que a gente vai ter. No caso aqui, o vetor -r, o vetor simétrico, ele está direcionado aqui, ele tem sentido aqui no sentido do ponto do x igual a -2 e y igual a -3. Algebricamente, como que a gente determina o vetor oposto? No caso, eu posso dizer que o vetor r é dado por essas coordenadas aqui, ó, 2, 3, representado na forma de paraordenado mesmo. O que seria o vetor -r? O vetor -r, a gente vai inverter todas as coordenadas dele. No caso, vai ficar -2 e -3. Agora a gente vai para a diferença entre vetores. Quer dizer, como é que a gente vai fazer a subtração entre dois vetores quaisquer? De forma rápida e direta,
a diferença entre vetores é operacionalizada por meio da soma com o chamado vetor oposto. Quer dizer, a gente vai ter que repetir o primeiro vetor, vai ter que manter o primeiro vetor e vai ter que trocar as coordenadas do segundo vetor para poder fazer a soma. Enfim, a gente tem o seguinte, aqui a gente tem os vetores V1 e V2. A gente vai fazer a subtração entre V1 e V2, quer dizer, V1 menos V2. Primeiro passo, a gente vai ter que determinar o oposto do vetor V2. Repara que manteve a mesma direção, só que o sentido contrário, né? E agora, para fazer a soma de V1 com o oposto do V2, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo. Quer dizer, repete os vetores V1 e menos V2, constrói o paralelogramo a partir das direções dos vetores V1 e V2, desenhando reta paralela V1 e desenhando reta paralela V2. No caso aí, qual vai ser o vetor V1 menos V2? É a diagonal desse paralelogramo. Enfim, diferença de vetores é operacionalizada por meio da soma com o oposto. Uma alternativa, uma opção diferente para determinar o vetor diferença, quer dizer, o V1 menos V2, é representar esses dois vetores, tendo a mesma origem, e desenhar um segmento orientado de V2 indo para V1. Veja como que fica aqui na figura. Aí a gente tem os dois vetores. Repara que tem a mesma origem, né? O ponto C coincide com o ponto A. A origem C do V2 coincide com a origem A do segundo. E o vetor diferença, né? O V1 menos V2, é dado pelo segmento orientado da extremidade de V2 para a extremidade de V1. Nesse exercício, são dados os vetores x e y de módulos x igual a 3 e y igual a 4. A gente tem que determinar graficamente o vetor diferença dado por x menos y e calcular o seu módulo, né? Então a gente tem que descobrir qual seria o vetor diferença e qual é o módulo desse vetor diferença. No caso, o que a gente tem? O vetor x é o vetor horizontal de módulo 3. Então a gente vai representar aqui o vetor x de módulo 3 do jeito que foi dado. Como o módulo é 3, a gente vai indicar esse valor aqui, ó. O módulo do vetor x é 3. Agora, para a gente determinar a diferença, eu vou ter que escrever aqui o oposto do vetor y. No caso, o vetor y ele é vertical, apontando para cima. Então, o menos y vai ser vertical, né? Só que direcionado, apontando aqui para baixo. Então, esse daqui que seria o vetor, menos y. Nota, o módulo dele é 4. Ao determinar o oposto de um vetor, o módulo continua sendo o mesmo, né? Então, deixando destacado aqui, esse daqui seria o vetor x. Esse aqui para baixo é o vetor menos y. Para calcular o vetor diferença, representação gráfica, a gente usa a regra do paralelogramo. Linha paralela ao vetor x, desenha também a linha paralela ao vetor y e a diagonal desse paralelogramo que vai ser o vetor procurado. No caso, é essa daqui, ó. Esse que é o vetor diferença. Ou seja, é a soma de x, é a soma do vetor x com o oposto do vetor y. Agora, para terminar, a gente tem que calcular o módulo. E calcular o módulo aqui é direto, que é usar o teorema de Pitágoras. Então, módulo do vetor diferença, quer dizer, o módulo de x menos y elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resultado disso é 25,
Conclusão, o módulo do vetor diferença, quer dizer, o módulo de x menos y, é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. E por fim, a última operação envolvendo vetores que a gente vai conversar é a que tem aí o produto de um vetor por um número real chamado de número escalar. Enfim, como que funciona essa operação? Dependendo do valor do n, a gente vai ter uma ampliação do tamanho do vetor, o módulo vai ser maior ou o módulo vai ser menor. E dependendo do número ser positivo ou negativo, ou a gente vai manter sentido ou vai inverter sentido. Vamos ver cada um deles. A gente tem 4 situações, todas elas dependentes do valor do escalar que a gente vai utilizar para multiplicar o vetor. Nesses 2 primeiros casos, eu estou multiplicando o vetor por um valor de n que tem módulo menor do que 1. Nesses casos, quando o módulo for menor do que 1, quer dizer, quando for entre 0 e 1, ou entre menos 1 e 0, o vetor vai ter uma redução do tamanho dele, vai ter uma redução do módulo dele. E caso eu faça a multiplicação do vetor por um número maior do que 1, o vetor vai ficar mais esticado, vai aumentar o tamanho. É o caso desse daqui. E caso n seja negativo, a gente tem a inversão do sentido. Então vamos detalhar cada um desses casos. Nesse último aqui da direita, a gente está multiplicando o vetor v por um número n que é maior do que 1. Por outro lado, para esse primeiro, teve uma ampliação do tamanho, só que mudou o sentido. Mudou o sentido porque a gente teve que multiplicar o vetor v por um número menor do que menos 1. Nos 2 casos em que teve uma redução do comprimento do vetor, do módulo do vetor, ou a gente está multiplicando o v por um número que está entre 0 e 1, ou por um número que está entre menos 1 e 0. Então essa que é a dinâmica. Multiplicar vetor por um número escalar quer dizer que a gente vai ampliar ou vai diminuir a escala com a qual a gente vai observar o vetor. Nesse exercício, a gente tem aqui 2 vetores chamados de vetores unitários, que são os vetores i e j, e 4 vetores a, b, c e d, que são múltiplos desses que estão aí, que são i e j. O que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar expressões para cada um deles, para a, para b, para c e para d, em função dos vetores i e j. No caso, se a gente observar, o vetor i é horizontal e tem comprimento e tem módulo de um quadradinho. E o vetor j é vertical e tem também módulo de um quadradinho, de uma unidade. Para começar a escrever, o que seria o vetor a? O vetor a é um vetor vertical. Se é um vetor vertical, é um vetor que é múltiplo de j. E se a gente contar aqui as escalas, as gradações, a gente tem 3 gradações, tem 3 quadradinhos. Então eu posso dizer que o vetor a tem mesma direção e mesmo sentido do vetor j, só que tem módulo igual ao triplo do módulo de j. Então eu posso dizer que o a é 3 vezes o vetor j. Agora o vetor b. Qual que é a particularidade aqui em relação ao vetor b? O vetor b é horizontal. Se é horizontal, ele vai ser múltiplo de i. E no caso, o módulo do vetor b é de 2 unidades, são 2 quadradinhos que indicam aí o comprimento dele. Então eu posso dizer que o vetor b é de 2 vezes o vetor unitário horizontal, que é o i. O vetor c. Observando o desenho, o vetor c está direcionado da direita para a esquerda, ou seja, o sentido dele é da direita para a esquerda. Ele tem 2 unidades. Por ser horizontal, ele é múltiplo de i. Como tem sentido oposto ao sentido do i, o termo que a gente vai utilizar para multiplicar o i é número negativo. Então, posso dizer que o vetor c é menos 2 vezes o vetor i. E por último, o vetor d. O vetor d é vertical, sendo vertical é múltiplo do j, e como tem 2 unidades de módulo,
eu vou escrever que o vetor D é menos 2 vezes o vetor unitário J. Pronto, tá aí. Representei todas as expressões de A, B, C e D em função dos vetores unitários I e J. Uma observação importante aqui, que eu vou deixar anotada aqui. Esses vetores unitários I e J podem ser representados também de forma similar a de par ordenado. O que seria? O vetor unitário I ele tem módulo de uma unidade e é horizontal. Eu poderia representar dessa forma aqui, ó. Ele teria origem no 0, 0 e tem sentido do ponto 0, 1. Pode até representar aqui como sendo T, de transposta. E o vetor J, o que seria o vetor J? Ele tem uma unidade na direção, no sentido vertical, né? Na direção vertical. Então, ele está com a origem no 0, 0 e está direcionado para esse ponto aqui. Então, veja, vetor J seria lá o vetor associado ao par ordenado 0, 1. É claro, né? Os dois aí tendo como origem o par ordenado ponto 0, 0. Próximo exemplo, nono exemplo, são dados os vetores A e B representados graficamente aí no desenho, na figura. A gente tem que determinar o que seria o vetor 2A mais 3B. E aqui, para a gente resolver essa questão, a gente vai utilizar aquela nomenclatura utilizada na questão anterior. Como que é? A gente vai ter por base, vai tomar por base os vetores unitários aqui. O vetor unitário horizontal vai ser o vetor I, e o vetor unitário vertical vai ser o vetor J. O que a gente vai ter? O vetor A ele é vertical. Se o vetor A é vertical, vai ser múltiplo do vetor unitário vertical. Então, eu posso dizer que o vetor A corresponde ao dobro da medida, ao dobro do vetor unitário J. Quer dizer, o A é 2J. Por sua vez, o B é o vetor horizontal. Como ele tem módulo 1, a gente pode falar que o vetor B é na verdade igual aqui ao vetor I. Por fim, o que seria aqui o vetor 2A mais 3B? Geometricamente falando, a gente vai dobrar o comprimento do vetor A, triplicar o comprimento do vetor B, e por se tratar de uma soma, a gente vai usar a regra do paralelogramo para descobrir o resultado. A gente vai ter, então, 2 vezes o vetor A, quer dizer, 2 vezes o J, e além disso eu vou ter que somar com 3 vezes o vetor I. Ou seja, escrevendo o I primeiro aqui, a gente vai ter 3i mais 4j. O que isso daqui representaria? Eu posso falar que esse vetor aqui está associado ao vetor que tem como origem o par ordenado 0, 0 e tem a extremidade dele no 3, 4. Então, esse aqui seria o resultado dessa soma vetorial. Se a gente usar a regra do paralelogramo, esse vetor aqui vai ser um vetor de módulo